Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28 diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Nós lemos o livro de Hebreus e, como nós sabemos, o livro de Hebreus foi escrito para os hebreus. Muitos dos princípios, aliás, todos os princípios de doutrinas e ensinamentos se aplicam a nós, apesar de nós não sermos hebreus, apesar de nós não sermos judeus, nós podemos sim tirar muita doutrina para o povo de Deus, para a igreja. A Páscoa foi introduzida aos judeus lá no livro de Êxodo, capítulo 12. E a Páscoa, que é uma celebração judaica, ela tinha três partes mais importantes. A primeira parte tratava da seleção, a morte, o preparo e o consumo do cordeiro pascual. Não era para ser qualquer cordeiro, não era para ser morto de qualquer jeito, nem preparado, consumido da forma que queriam, não, era específico, instruções específicas. A segunda parte tem a ver com a aplicação do sangue do cordeiro, que era para ser separado e aplicado nos ombreiros da porta, das portas de cada casa. Isso apenas na primeira Páscoa. Na primeira Páscoa. As Páscoas subsequentes, anuais, que eram celebradas, não havia essa aplicação. Foi apenas a primeira Páscoa. E a terceira parte fala a respeito da festa dos pães ázimos, que seria realizada nos 7 dias subsequentes à Páscoa, ou como é chamado em hebraico, o Pesach. E é daí que vem Páscoa, vem de Pesach, que significa o passar por cima, se referindo ao anjo da morte, ao anjo que Deus enviou para matar o primogênito de toda a casa cujo sangue não foi aplicado no umbral das portas. Então, Pesach, se chama passar por cima, ou seja, o anjo ia passar por cima, não ia entrar na casa, não ia matar o primogênito, ia passar por cima e adiante e manter seguro o primogênito daquela casa que havia respeitado, acreditado e aplicado o sangue nas portas. Tudo era muito detalhado, a escolha do animal e todos os detalhes, como cozinhar, como comer, tinha que ser comido em pé, não podia comer sentado, cajado em mão, tinha que ser com pressa, não era uma refeição deliberada e lenta, não, era comer com pressa, não podia guardar, o que sobrou, queima, joga fora, não podia guardar. Muito específicas instruções para a Páscoa. E o sangue era aplicado só aquela primeira vez, na primeira Páscoa, e representava o nascer de novo. Quando você nasceu de novo, quando eu nasci de novo, foi aplicado sangue. Foi aplicado sangue em nossas almas. E isso acontece uma vez. O novo nascimento é um só. A aplicação do sangue é um só. Por isso que o sangue só é aplicado nas portas, naquela única primeira Páscoa, e não nas Páscoas subsequentes. Assim como a salvação, você é salvo uma vez. Eu fui salvo, aí eu perdi a salvação, fui salvo. Não existe isso. Ou você é salvo ou você não é salvo. Ou sim ou não. E uma vez que você é salvo, uma vez que o sangue é aplicado, aquela uma e única vez, não tem mais que aplicar o sangue. Por quê? Porque você já está salvo, o sangue já foi então aplicado. Isso é representado nessa aplicação única do sangue. É muito triste, portanto, a gente vê hoje a Páscoa, que é tão detalhada, deliberada, tão específica, tão detalhada na palavra de Deus. Tudo bem que não para nós, não para a igreja, mas para o povo judeu. Mas é muito triste ver que a Páscoa é tão deturpada e corrompida no seu significado, no sentido e no seu modo de celebração. Diferente dos judeus, mais uma vez, nós não somos judeus, mas diferente dos judeus, o crente, ele celebra a Páscoa com o foco na ressurreição. Eu comentei hoje de manhã na mensagem da Igreja da Sombra. Para que houvesse uma ressurreição, necessitava que houvesse uma crucificação.
Como que o morto vai ressurgir se o morto não morreu? Então, nosso foco inclui a cruz, mas o nosso foco não é a cruz, é o túmulo vazio. O nosso foco não é o sofrimento, o flagelo, a tortura, é o túmulo vazio. Precisou haver tudo isso, precisou haver o sofrimento, precisou haver o sangue derramado, mas o nosso foco é no túmulo vazio. A nossa esperança é no túmulo vazio. Se o túmulo não estivesse vazio, tudo teria sido em vão, porque o túmulo vazio é indicativo de que Cristo não tinha pecado e, portanto, a morte tinha poder sobre ele, mas a morte não tinha poder sobre ele. Ele venceu a morte, porque ele não tinha pecado. Diferente dos judeus, nós visamos as peças centrais do Evangelho, o sangue, o cordeiro, todas figuras empregadas que representam o Messias vindouro. O mundo secularizado, seu comércio inescrupuloso, transformou todos esses ricos detalhes, essas profecias, em um símbolo de um coelho, como símbolo da Páscoa. Muitas pessoas, muitas crianças, muitos jovens, você fala em Páscoa e pergunta: o que é Páscoa para você? É um coelhinho. O que tem um coelho que de quebra, só por coincidência, era um animal imundo, não ser consumido pelo povo judeu? Se você não é judeu, você pode comer coelhinho à vontade, tá? Só faz o seguinte: quando você fizer me chame para ver se está gostoso. Mas o povo judeu não podia comer coelho. Então, além de transformar a rica simbologia da Páscoa, transformar isso em um coelho que não tem absolutamente nada a ver com Páscoa. O que tem chocolate a ver com a Páscoa. Nada contra chocolate. Existem igrejas por aí, de religiões, que proíbem o consumo de chocolate. Obviamente são do diabo, obviamente. Quem proíbe o consumo de chocolate é do demônio. Gente, nada contra coelhinho, nada contra chocolate. Mas o que tem chocolate a ver com a Páscoa? A resposta, claro, é nada. Coelhinho a ver com a Páscoa? Nada. Será que é essa Páscoa que Deus deseja? Será que é essa Páscoa que agrada a Deus? Será que é isso que Deus tinha em mente? Quando há tantos anos atrás ele estabeleceu esse costume e a igreja primitiva tomou a Páscoa. Lembrando que a igreja primitiva era composta de judeus. Jesus é judeu. Mas a igreja primitiva tomou, mas o foco não era mais na libertação do Egito. O foco era agora na ressurreição. O foco era outro. Muito mais glorioso. Muito mais milagroso. Hoje eu quero falar sobre o tema a Páscoa que Deus quer. A Páscoa que Deus quer. Abram suas Bíblias para o versículo 28 que nós lemos agora há pouco. E vamos ver a Páscoa e o Cordeiro. Essa é a Páscoa que Deus quer, a Páscoa e o Cordeiro. Versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. A Páscoa judaica, ela simbolizava o cordeiro vindouro, aquele cordeiro que eles tinham que separar, aquele cordeiro de até 1 ano, aquele cordeiro sem mácula, sem defeito, aquele cordeiro que era para ser separado e guardado junto com a família. Vocês já viram um cordeiro de menos de 1 ano? Um cordeiro novinho? Pois é. Na sexta-feira, nós levamos, nossa família toda viajou, nós fomos para uma fazendinha
E entre os outros animais, eles tinham, e só tinha gente lá praticamente, eles tinham os cordeirinhos que tinham 2, 3 meses de idade. Pequenininhos, fofinhos, a que tudo indica, deliciosos. Mas muito fofinhos. E é impossível você não segurar um bichinho daqueles e não desenvolver um apreço, um carinho. Eles tinham que guardar junto com eles durante 7 dias. Eu acredito que era para que eles desenvolvessem uma ligação, um relacionamento, um elo afetivo com aquele animal. Aquele mesmo animal que 7 dias depois eles teriam que pegar, um animal inocente, novinho, nunca fez nada a ninguém, fofinho, lindo. Pegar aquele animal, segurá-lo e passar uma lâmina na sua garganta. E o segurando até que a última gota de sangue deixasse seu corpo e os últimos vestígios de vida deixassem aquele animal. Para refletir um pouquinho, minusculamente pouquinho, infimamente pouquinho, o que Deus Pai fez ao ver Jesus tendo seu sangue derramado na cruz. Eu mencionei hoje de manhã isso, vou mencionar aqui. A gente muitas vezes imagina a cruz como sendo algo clínico, algo limpinho, algo charmoso. Não é. A cruz era um símbolo de morte e sofrimento. E como nós cantamos aqui, o grupo cantou, Via Dolorosa, era justamente isso, uma via dolorosa. Havia um rastro de sangue que ia do palácio de Pilatos até o topo do monte do Calvário, onde o sangue de Cristo foi derramado. E ao ser cravado naquela cruz, o seu sangue escorreu, havia sangue no tronco, havia sangue empoçado no chão, no pé da cruz. As suas costas foram dilaceradas, a sua cabeça foi coroada com espinhos, suas mãos, seus pés foram cravados. Foi um evento sanguinolento que chocaria qualquer um. Então você imagina o que foi para Deus Pai entregar o seu filho para ser tratado desse jeito. Mas a Páscoa remete justamente a esse cordeiro vindouro. João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, João Batista, que vinha para ele e disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O judeu entendia isso, o judeu entendia o que era um cordeiro, entendia por que era necessário um sacrifício. Jesus é o cordeiro. Assim como o cordeiro pascual deveria ser perfeito, sem mácula, assim também o cordeiro de Deus. Êxodo 12, versículo 5, as instruções para a seleção do cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras. Não podia ser um animal mais velho, manco, doente, cego, não. Tinha que ser perfeito. Diferente do cordeiro em Êxodo, Jesus, o Cordeiro de Deus, se ofereceu. O Cordeiro Pascual era tomado das ovelhas. Ele era tomado das cabras. Ele não tinha escolha. Mas nós lemos aqui, no versículo 28, que nós lemos em Hebreus 9, assim também Cristo oferecendo-se. Cristo voluntariamente se ofereceu. Ele falou: eis-me aqui, Senhor, ofereça a mim. Todos pecaram, todos se desviaram, não há um justo nenhum sequer. Então que seja eu o cordeiro, que seja eu o pagamento, que seja a minha vida oferecida, que seja o meu sangue derramado. Jesus se ofereceu, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos. Aparecerá segunda vez, sem pecado,
aos que o esperam para a salvação. Você o espera para a salvação? Você já o recebeu? E você espera para o dia que você fechar os seus olhos na morte, o dia que seu coração bater pela última vez. É Cristo que você vai encarar? Ou você está confiando em outra coisa? Nas suas obras, na sua religião, no seu batismo? Você espera a salvação em Cristo? É Ele a sua única esperança para a salvação? Porque ou Ele é toda a sua esperança, ou Ele não é nenhuma da sua esperança. Ele se ofereceu para levar os pecados de muito. Tirar os pecados da nossa conta. Da sua conta, da minha conta. Cristo levou os pecados, oferecendo-se uma vez para levar os pecados. Levar. E olha o que fala aqui. Aparecerá uma segunda vez sem pecado. Ele vai levar os pecados embora e vai voltar sem pecado. Porque estão cravados naquela cruz. Estão pagos e cancelados e anulados. Cordeiro Pascual apenas lembrava, remetia, ilustrava. Mas aquele Cordeiro Pascual que o judeu oferecia ano a ano, e nos seus sacrifícios, nos seus festivais, era apenas isso, uma figura do verdadeiro Cordeiro. No capítulo seguinte de Hebreus, capítulo 10, do versículo 3. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Todos aqueles animais, todo aquele sangue derramado, todo aquele sacrifício não tira os pecados, ele apenas tem a comemoração dos pecados. Você fala, pastor, mas pecado para comemorar? Essa comemoração não é para ficar, oba, pecado, yay! Não é essa comemoração. Essa comemoração é você relembrar, é você trazer à tona, é você assumir, é você dizer, sim, eu tenho pecado e eu estou colocando os meus pecados no Cordeiro que virá. O Cordeiro, não esse animal, não esse sangue, mas o Cordeiro de Deus, o Cordeiro, o Messias que virá e virá sem pecado para tirar o meu pecado, é nele que eu confio. Era essa a comemoração. Eles estavam lançando a sua fé no Cordeiro que viria. Porque o sangue de animais aqui na terra não tira o pecado, apenas lança a fé no Cordeiro que viria. Nós, não. Nós lançamos a nossa fé no Cordeiro que já veio. A diferença é essa. Pastor, no Velho Testamento, o povo era salvo por obras? Não, ninguém nunca foi salvo por obras. A diferença é que no Velho Testamento, eles tinham sacrifícios, os rituais. Sim, era justamente isso, para lançar a fé no que viria. Eram figuras. Por isso que hoje nós não mais sacrificamos animais, derramamos sangue, porque o nosso Cordeiro já veio. Jesus já veio, já foi sacrificado, seu sangue foi derramado, o sangue já foi aplicado, ele já ressurgiu, já voltou para o céu, está preparando lugar para nós, virá voltar, nos levar. Não precisa mais fazer sacrifício. Eles faziam para comemorar o Cordeiro que viria. Só que esse Cordeiro já veio. E até hoje, o povo judeu espera o seu Messias. Até hoje eles aguardam a vinda daquele que já veio. Até hoje eles aguardam o sangue que já foi aplicado. Hebreu 10 nos diz que é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. 1 Timóteo 2,6, o qual se deu a si mesmo, falando de Cristo, em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Cristo, mais uma vez, nós lemos aqui, assim também Cristo oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, Hebreus 9, 28, 1 Timóteo 2, 9,
o qual se deu a si mesmo, se ofereceu, se deu. Para quê? Em preço de redenção. O preço da nossa redenção foi o que ele ofereceu, ele se deu para servir de testemunho a seu tempo. Qual a Páscoa que Deus quer? Qual a Páscoa que agrada a Deus? É aquela Páscoa que tem o cordeiro no centro. Não o coelho, não o chocolate, não o feriado, mas o cordeiro. Olha comigo em Gálatas 1, e versículo 4. Gálatas 1, 4. A Páscoa que Deus quer é a Páscoa que leva em conta a diferença com este mundo mau. Este mundo maldoso, tenebroso. Gálatas 1, 4. Mais uma vez, veja como ele se deu. Falando sobre Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Qual a Páscoa que Deus quer? É uma Páscoa onde o que Cristo fez, o que o Cordeiro fez, é para nos livrar deste século mau. Essa palavra século não significa 100 anos. Não quer dizer 100 anos. Essa palavra século, ela é uma palavra grega, que é a palavra aion. Aion. E essa palavra aion, no português, é a palavra éon. Mas eu nunca ouvi falar a palavra éon. Mas está lá no dicionário, tá? Quem manda você não ler dicionário? Coisa muito interessante. Pega o dicionário e sai lendo dicionário assim, tá? É só aprender um monte de vocabulário novo. Mas existe uma palavra em português chamada éon, que vem do grego aion. Mesma coisa em inglês, ion, mesma coisa. E essa palavra no dicionário significa um período de tempo imensurável. Ou seja, é longo. Essa palavra aion, para você ter uma ideia, ela é traduzida em outros lugares como mundo. Vou dar um exemplo, Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo. Essa palavra mundo é a palavra grega aion. Lá em Gálatas 1, 4 é traduzido como século, Romanos 12, 2 é traduzido como mundo. Mas o sentido é esse, é este século, este tempo em que vivemos, este mundo, esta era, é o hoje. O mundo em que vivemos, ele é mau. E Deus deu o seu Cordeiro, a Páscoa é o símbolo da morte e da ressurreição do Cordeiro, para quê? Para, entre outras coisas, nos livrar deste mundo, deste século mau. Deus quer nos libertar. Essa palavra livrar, para nos livrar do presente século mau, essa palavra livrar é a palavra grega exaireo, que significa literalmente escolher para fora. Deus nos salvou e nos escolheu tirar para fora. Para fora de quê, pastor? Deste mundo mau, mas não nos tirar no sentido de matar, morrer e ir para o céu. Não. Nos tirar do meio do mundanismo, do secularismo. Está chamando o povo que ele salva, o povo para o qual a Páscoa foi instituída, para ser um povo peculiar, um povo diferente, um povo que se separa e é diferente do mundo do presente século. Deus não nos chamou para sermos igual ao mundo. Deus nos chamou para nos livrar deste presente século mau. Gente, século mau, é mau. É tão bom, é mau. Quem gosta de Coca-Cola? Vamos confessar, quem gosta de Coca-Cola? Eu estou com minha mão levantada. Gente, eu amo Coca-Cola. Eu adoro Coca-Cola. Não tem coisa melhor no dia quente do que Coca-Cola com gelo e limão. Eu gosto de Coca-Cola, mas sabe uma coisa? É mau para a sua saúde. Sabe quanto tempo faz que eu não tomo um delicioso, refrescante copo de Coca-Cola? Eu não sei, 10, 20 anos, eu realmente não lembro, mas faz muito tempo. Mas pastor, é tão bom, mas é mau. Aquilo acaba com a tua saúde, com os teus ossos, com o teu intestino, com o teu cérebro, acaba com tudo.
Mas é tão bom, mas é mal. Só porque é bom não quer dizer que não deixe de ser mal. Este mundo é um mundo mau e ele faz mal para você. Ah, mas eu gosto. Tudo bem, tem gente que gosta de fumar, tomar drogas, beber, se embriagar. Tem gente que gosta de subir no avião perfeitamente bem e sair lá, pular do avião. Tem gente que gosta de amarrar um elástico nas pernas, o outro lado numa ponte e se jogar. Fique à vontade. Para mim, é mal. Mas cada um faz o que quer. Quer se apegar, se amarrar ao mundo mal? Você tem essa opção. A sua salvação não depende disso. A sua salvação depende da Páscoa, do Cordeiro que veio, morreu, ressuscitou para pagar os nossos pecados. Mas isso não quer dizer que, além de nos salvar, Deus não quer nos livrar deste mundo mal. Porque assim como o inferno é um lugar mau, este mundo é um lugar mau, e se nós formos igual a este mundo, nós vamos ter uma vida difícil, sofrida. Nós não vamos servir a Deus, nós não vamos ter galardões celestiais, e o salário do pecado é a morte. Estava lendo Romanos 12, 2, onde usa aion como mundo, muito corretamente. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O crente que se recusa a ser liberto do mundo, o crente que se agarra, se abraça e quer afundar com o barco do mundo, nunca vai conhecer a vontade de Deus. Nunca vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nunca. Vai morrer, vai nascer de novo, vai morrer, vai para o céu e não vai saber qual era a vontade de Deus para a vida dele. Por quê? Não se livrou do mundo. Cristo veio para nos livrar desse século mau. Mas tem muito crente que se abraça a tudo que é mundano nesse mundo. Não faz distinção nenhuma. Não tem problema, abrace. É um mundo mau. E haverá consequências. Pastor, está jogando praga? Não, eu estou falando o que a Bíblia diz. O salário do pecado é a morte. A morte de tudo que toca, é a morte dos seus relacionamentos, suas finanças, sua carreira, seus estudos, seu casamento, relacionamento com seus filhos, tudo que o pecado toca, ele morre. Não tem aquela lenda do rei de Midas, que tudo que tocava virava ouro? Pois é, o pecado é o oposto, tudo que ele toca, morre. Vira pó. Seca, morre. Por isso que Deus, sabendo disso, mandou Jesus para nos livrar desse presente século mau. E para que raios vamos querer se abraçar e nos manter dentro deste mundo mau? Não é essa Páscoa que Deus quer. Não foi para isso que o Cordeiro veio. Não foi para isso que aquele sangue foi empoçado ao pé da cruz. Não foi para isso que Jesus teve as suas costas dilaceradas e elas foram dilaceradas. Um homem normal não sobreviveria ao que ele passou. Morreriam. Nem chegariam à cruz. Dizem os estudiosos que as suas costas você poderia ver. Não só os seus ossos, mas provavelmente em alguns lugares o seu pulmão. Nós não fazemos ideia. Se aquilo fosse feito para um animal, hoje ficaríamos horrorizados, chocados. Fizeram aquilo com aquele que nunca fez mal a ninguém. Passou a sua vida curando, encorajando, ressuscitando, alimentando. Não foi para isso que Jesus veio. Para que nós pudéssemos usufruir da sua salvação, ser abençoados pela sua graça e seu amor. E viver abraçados, colados a este mundo mau, este século mau. 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprados por bom preço.
Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ah, pastor, a minha vida faz o que eu quero. Ah, a sua vida, faça o que quiser. Só que ela não é a sua vida. Você foi comprado. Quem não é salvo não foi comprado. Mas você foi comprado. Se você é salvo, você foi comprado. E esse bom preço não quer dizer uma pechincha. Ah, foi um precinho excelente, 10% de desconto. Não, não. Esse bom preço quer dizer um alto preço, um grande preço. Um preço caríssimo. Então glorificai a Deus, olha o que fala aqui, ó, no vosso corpo. No vosso corpo. Deus está ligado no seu corpo. O que você faz com o seu corpo? Onde você leva o seu corpo? O que você permite o seu corpo fazer? Como você porta o seu corpo? Como você veste o seu corpo? Ou não? Tudo isso, no corpo, tudo que você faz no corpo deve glorificar a Deus. No vosso corpo e no vosso espírito. Que pertence a quem? Os quais pertencem a Deus. Por quê? Porque Ele comprou. Quando você foi salvo, quando eu fui salvo, nós somos comprados pelo sangue de Cristo. E nós devemos louvá-lo e glorificá-lo em nosso espírito e em nosso corpo. Qual a Páscoa que Deus quer? Olhe comigo para Gálatas 20, versículo... se você encontrar Gálatas 20, eu te dou R$1.000 aqui agora essa noite. Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. Qual a Páscoa que Deus quer? É uma Páscoa que nos leva a refletir na nossa vida para Deus. Gálatas 2, 20. Já estou crucificado com Cristo. Eu creio que Paulo escreveu Gálatas. A Bíblia não é claro, mas eu acredito que Paulo escreveu Gálatas. Se você discorda, você tem todo o direito. Também você não prova que Paulo não escreveu Gálatas, enfim. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou, mais uma vez, se entregou a si mesmo por mim. Quando Cristo estava no jardim, suando gotas de sangue, ele sabia de duas coisas. Ele sabia o que ele teria que enfrentar. Ele saberia a tortura, a dor, a agonia que iria encarar. E ele sabia outra coisa. Ele tinha você e eu em mente. Sim, Jesus morreu pelo mundo, mas ele morreu por você. Ele se deu, se entregou por mim. O escritor fala aqui, se entregou a si mesmo por mim. Ele poderia ter escrito, se entregou a si mesmo. Não, não, não. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele fala, se entregou por mim. Aí a coisa fica pessoal. Vem bater na porta de casa. Se entregou por mim. Não só ele se entregou por mim, ele se entregou por você, ele se entregou sabendo quem você era. Ou melhor, quem você seria. Cristo se entregou por mim, para me salvar. Mas Cristo fez tudo aquilo para que eu pudesse viver para Ele. Olha o que fala aqui. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, ou seja, nesse corpo, nesse mundo aqui, vivo-a pela fé de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você vive sua vida para Cristo? Ah, pastor, quando tem tempo eu vivo. Eu sinto muito. Jesus não falou, bom, se der tempo e vontade, se estiver chovendo, eu vou me entregar por eles. Mas se não der vontade, aí... Ele fez um sacrifício que ele não pede que você faça. Ele não pede que você morra sendo inocente.
e muito menos uma morte pela cruz. Ele fez tudo isso por amor. Para quê? Uma das coisas é para que a gente passe a viver por Ele e para Ele. Você faz isso? Porque isso é o que a Páscoa, que agrada a Deus, nos leva a fazer. A viver nossas vidas para Ele. Cristo vive em mim. Devemos viver como Cristo viveu. Devemos fazer o que Ele fazia. Devemos falar como Ele falava. Nos portar como Ele portaria. Devemos viver por Ele. Ele deve viver em nós e por nós. Foi para isso que Ele se entregou. Olha comigo, Efésios 5. Qual a Páscoa que agrada a Deus? É quando a Páscoa está dentro dos lares. Lembre isso, a Páscoa, quando foi instituída, não foi algo para fazer na igreja, na comunidade, entre amigos. A Páscoa era algo para ser feito no lar, na família. Era pai, mãe e filhos. Se fosse muito pequeno, podia juntar e dividir um cordeiro, porque um cordeiro inteiro, se fosse pai, mãe, uma criança e duas crianças, era muito pouco, um cordeiro inteiro. Então, quando a família era pequena, podiam se juntar. Mas era baseado no lar, na família. Não tinha templo, não tinha tabernáculo, não tinha nada disso. No Egito não tinha nada disso. Tinha o quê? Tinha os lares. Era cada família separe um cordeiro de um ano sem mácula. Cada família o cozinha e o coma em pé, vestidos, malas prontas para partir. Cada família era o lar. O lar era o foco da Páscoa. Nem tinha, como eu falei, nem tinha templo, não tinha sacerdote, não tinha lei, não tinha tabernáculo, não tinha nada disso. Era o lar, que foi a primeira instituição que Deus instituiu. A família, o lar. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E o que fala agora? E a si mesmo se entregou por ela. Mais uma vez, Cristo se entregou. Voluntariamente se entregou. Ninguém arrastou ele. Ninguém o obrigou, ameaçou. Ele se entregou. E a Páscoa deve estar nos lares. Primeiramente, os maridos devem amar suas esposas, como Cristo amou a igreja. Um alto chamado. Por quê? Porque ele se entregou. Se entregou a quê? A crucificação. Se entregou a todo esse sofrimento. E o lar de cada crente deve ser um pedacinho do céu na terra. Deus usa o lar, o matrimônio, a família, como um exemplo. Tanto que ele fala, amai vossas esposas, maridos, como Cristo amou a igreja. É para ser como se fosse um outdoor, um anúncio, um emblema. Será que as nossas famílias são à altura? Porque a Páscoa e o poder da Páscoa deve estar presente, acima de tudo, nos lares, nas famílias. E a igreja deve se submeter a Cristo, assim como a esposa deve se submeter ao marido, assim como um deve se submeter ao outro. A Bíblia fala, mulheres, submetei a vossos maridos. Ela fala, maridos, amai vossas esposas. Eu digo uma coisa, como que você ama alguém sem se submeter? Nós lemos aqui várias vezes que Cristo se entregou, ele se submeteu, ele deu prioridade, ele se colocou debaixo de importância. A mulher é para se submeter ao marido e o marido é para amar a mulher. Você não tem como amar sem submeter. E quando você submete, você está de fato amando. Por quê? Quando você submete, você está colocando a outra pessoa acima de você. Você está sacrificando e colocando à frente as necessidades da outra pessoa. Então, submeter e amar são muito parecidos. Você não ama sem submeter e você não submete sem amar. Jesus falou o quê?
Ame seus inimigos. Como? Orar por eles, abençoar eles, dar comida, dar água. Sabe o que é isso? É se submeter a seus inimigos. Eu dar comida a você, meu inimigo? Vou muito. Quando você se submete, você fala, o meu inimigo está com fome, o meu inimigo está precisando de oração, o meu inimigo está com problemas, o meu inimigo está com sede, eu vou me submeter a ele. Eu vou dar água, comida, vou orar e fazer o que eu puder para ajudá-lo. Sabe o que é isso? É submissão a ele. Sabe o que é isso? É amor. E se no lar não houver amor entre o esposo e a esposa, se não há amor entre os pais e os filhos, se alguém vai sacrificar no lar, não são os filhos, são os pais. Antes da esposa sacrificar, o marido deve sacrificar primeiro. Eu vou colocar isso em termos bem práticos para todo mundo entender. Você tem em casa uma pizza. Papai, mamãe, Júnior e Júnia. Só tem 3 pedaços de pizza. Faz o seguinte, papai vai comer um pedaço, mamãe com outro pedaço e vocês dois dividam. Não. Deve ser assim, papai come tudo e mamãe e os filhos se virem. Não. Correto é os filhos comem, a esposa come e o marido fica sem. Ou senão os filhos comem e os dois ficam sem comer. Sabe o que é isso? É submeter. Eu estou com fome, eu quero pizza, mas sabe uma coisa? Eu vou me submeter, eu vou sacrificar, eu vou amar. Agora, quando você chega e fala, peraí, deixa eu comer logo o meu aqui. Bom, eu vou comer uns 2. Aí minha esposa e meus filhos dividem esse um. Isso é submeter, isso é amar. Páscoa no lar. No lar. Só porque o marido sai, e talvez é só o marido que trabalha, talvez sim, talvez não. Então não quer dizer que primeiro ele e o resto que sobra. Não, não. Num lar cristão, quem ganha dinheiro, não interessa se é ele, se é ela, quem ganha mais, quem ganha menos. No lar cristão, a divisão não é feita porque, eu ganho mais que você. Ou eu ganho e você não ganha, eu trabalho e você não. Isso nada a ver com a história, isso não entra no orçamento. Tem X, ok, vamos fazer isso com submissão. E quem vai sacrificar mais deve ser o marido. Porque Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Voluntário. Por último, Titos 2,14. Com a Páscoa que agrada a Deus, é uma Páscoa que impacta o povo de Deus. Onde o povo de Deus não fica só correndo atrás de coelhinho, um ovo de Páscoa. Eu não sei se você aqui comprou ovo de Páscoa ou não. Eu sei que eu não ganhei nenhum. Tá? Mas veja bem. Eu vou dar um conselho econômico aqui. Se você comprou ovo de Páscoa, ótimo, bom que você tem dinheiro sobrando. Mas, gente, grama por grama, comprar ovo de Páscoa. Come chocolate. Quer chocolate na Páscoa? Compre chocolate. Mas eu acho péssima mordomia você pagar não sei quantas vezes mais por algo que está em formato oval. Você comprou, tudo bem, não tem problema. Mas dê um para mim também, se for assim. Não, estou brincando, tá? Mas, enfim. Como que a Páscoa impacta o povo de Deus? A gente sai tudinho e compra coelhinho de pelúcia e ovinho de chocolate. E se esse é o impacto da Páscoa no povo de Deus, Deus não está agradado com isso. Não é essa Páscoa que Deus quer. Tito 2,14. Mais uma vez, é incrível quantas vezes você lê isso em relação a Cristo. O qual se deu a si mesmo por nós. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas
obras. Nós somos salvos, remidos dos nossos pecados, purificados. E agora nós somos livres para ir para o céu. Mas mais do que isso, nós somos livres para sermos especiais. Especiais. Essa palavra especial quer dizer exclusivo, diferente, não o normal, ou seja, não igual a todo mundo. Povo especial. Povo ímpio. Povo reconhecidamente diferente. Não igual ao mundo, é o que quer dizer essa palavra especial. Como que esse povo se porta, se comporta? Como é que esse povo se encaixa? Esse povo copia o mundo? Esse povo reflete o mundo ou reflete Deus? Foi para isso que ele se entregou. Foi para isso que a Páscoa foi instituída. E a Páscoa que agrada a Deus, aquela Páscoa em que há o impacto, em que nós somos um povo especial, diferente. Ah, pastor, mas esse é meu jeito. Tudo bem, é o seu jeito. Mas vai se dar mal. Vai se dar mal. Deus não obriga ninguém a ser salvo. Deus não obriga ninguém a viver para Ele. Deus não obriga ninguém a se separar do mundo. Deus não obriga você a fazer nada. Agora tem as consequências. Aqui nessa vida e no céu. Ninguém é salvo porque se separou do mundo. Ninguém é salvo porque ama Deus. Eu falei isso outro dia. Nós somos salvos porque Ele nos ama, não porque a gente ama Ele. Se a nossa salvação dependesse do nosso amor para Ele, não tinha ninguém salvo, gente. Que Deus mostra o seu amor para conosco em que Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Isso que nos salva. O amor dele para conosco. Cristo se deu para sermos diferentes desse mundo, não para sermos iguais a esse mundo. Por isso que é tão trágico. Muitas vezes, evangelizando no sábado ou qualquer outro dia, você anda numa rua e você ouve uma batucada, um barulho, um rebuliço, você pensa, deve ser um bar, deve ser uma festa mundana. Aí você dobra a esquina, não, é uma igreja. Então estão se requebrando, aquele batuque todo, tem gelo seco, luz piscante, aquela... Parece uma boate, uma discoteca. Estamos louvando Deus, uma tumba que está louvando Deus. Se Deus se deu para fazer um povo especial, por que esse povo de Deus está parecendo o mundo? Hoje a coisa está bem pior. 20 anos atrás, quando eu cheguei em Maceió, quando cheguei no Brasil, eu e minha família, antes de começar a igreja, fomos visitar algumas igrejas. Das melhorzinhas, das mais conhecidas. Sinceramente, era isso que parecia, uma boate. O culto todo. Era a gente dançando, rebolando. Eu não estou exagerando. Talvez você saiba o que eu estou falando, talvez não, mas se você não sabe o que eu estou falando, acredite em mim. Pessoas rebolando, dançando, fazendo passinho, e tinha gelo seco, e aquilo tudo escuro, com luz, aquele globo de luz, canhão de laser, e aquela coisa toda. Isso aqui está parecendo um show mundano, gente. Não, isso aqui é um culto de louvor. Eu falei, o culto de quê? Gente, isso aqui nem de culto é, e o louvor passou longe. Isso é só um exemplo. Um exemplo. Cristo se entregou para ter para si um povo especial, nos livrar deste mundo mau, purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Não zeloso de diversão, fazer o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Zeloso de boas obras. A palavra zeloso no dicionário significa que demonstra cuidado, esmero, atenção, aplicação. Cuidadoso, diligente. Nós somos zeloso de boas obras, ou a gente faz quando der? Se der. Hoje, voltando do culto de manhã,
Tinha uma mãe jovem, uma criancinha com ela. E o carro na nossa frente, até um táxi, inclusive. Ela estava vendendo bala, confeito, algo assim. O taxista abaixou a janela, uma nota de R$5, deu para ela. E falou, não precisa de nada não, R$5. Talvez o taxista era povo zeloso. Aí eu pergunto, R$5, pastor? Eu procuro uma moeda de 25 centavos. Caramba, só tem uma moeda de R$1. Moça, tem troco. Tem R$5 não é uma fortuna, não. Mas às vezes eu pergunto, a Páscoa é sobre um sacrifício. Seria demais você dar a título de ajuda para alguém 5, 10, 20. Ah, pastor, peraí, 20 também. 50. Uma vez eu fui no banco. Esses bancos que contam o dinheiro, essas caixas eletrônicas. Eu coloquei o dinheiro lá, até o dinheiro da igreja, inclusive. Coloquei no caixa, contou. Aí falou, deu um erro aqui, só vai ser depositado, digamos que era R$1.000, só vai ser depositado R$900. Encontrou um erro com a moeda. Alguém já usou essas máquinas assim? Pois é, aí entra na hora o dinheiro. Aí tudo bem, às vezes está dobrada a orelhinha, às vezes tem uma mancha, aí ele recusa, aí devolve. Aí devolveu, abriu lá, só vai ser depositado 900. Aí era para ter uma nota de 100. Tinha 2. Estou roubando o banco. Roubando não, né, gente? Não estou roubando, mas assim, eu estou... Aí peguei aqueles 100, botei no bolso para depositar outra hora. Os outros 100, tinha uma senhora na porta do banco, pedindo ajuda. De graça recebestes, de graça as dei. Você fez o quê, pastor? Tu deu conta? Tu tá louco, pastor? Eu dei R$100. Você viu isso? Eu falei, Deus lhe abençoe. Acho que eu fiz a semana, um mês, um ano. Na realidade, eu não dei nada. Francamente, eu não dei nada. Não era meu aquele dinheiro. De quem era? Eu não sei de quem era, só não era meu. Agora é dela. R$100, pastor? O povo zeloso de boas obras. E outra coisa, zeloso de boas obras não quer dizer dinheiro não, mas ajudar alguém. Isso é uma bênção. Dar do seu tempo, do seu talento, do seu tesouro, da sua habilidade. E não um povo mesquinho. Que faz o mínimo possível. Quando calcula o dízimo, aí no computador, faz o cálculo 3 vezes. Rapaz, existe moeda de 1 centavo mais, porque o meu dízimo aqui acaba com centavo. E não pode arredondar para 10 centavos. Eu estou exagerando. Mas uma mesquinheza com o tempo. Deus mandou Jesus que Deus se entregou para ter um povo zeloso, aplicado, dedicado. Alguém que está assim, ó, como que eu posso ser uma bênção hoje? Quem eu posso ajudar? Pronto, é isso que é ser zeloso por boas obras. A quem eu posso ser uma bênção? Anos atrás, quando estava começando a igreja, estou citando esse exemplo que me veio à mente agora. Não quer dizer que a última boa obra que eu fiz foram 10 anos atrás, mas eu estava aproveitando aqui no bairro aqui, e uma mulher estacionou o carro e começou a... Não, foi um táxi. Ela chegou de táxi e estava cheio de compras, né? Eu estava passando, aí eu falei, deixa eu ajudar a senhora. Aí comecei, o taxista tirou as compras do carro, botou na calçada e foi embora. Estava lá um monte de compras lá. Aí eu ajudei ela a levar para dentro de casa
as compras dela. Oh, pastor, mas isso não pode fazer. Por que eu não posso fazer isso? Muitas vezes nós passamos por oportunidade de ser uma bênção para alguém. O problema é que nós não somos zelosos o bastante. Estamos distraídos. E com certeza, com certeza, já passei por pessoas que eu poderia ter ajudado e eu estava, talvez não por maldade, mas descuido. Mas Deus, que é um povo zeloso, aplicado, que está literalmente vendo quem eu posso ajudar hoje, a quem eu posso ser uma bênção, a quem eu posso encorajar, ajudar, alimentar, calçar, vestir, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Quando nós estamos cheios de iniquidade e egoísmo, quando não existe purificação, a gente não vai estar zeloso por boas obras. Vai ser tudo eu, meu, para mim, eu. Não foi para isso que Cristo se deu. E essa a Páscoa que agrada a Deus. Então, para resumir, a Páscoa que Deus quer é uma que nos leva a escapar deste mundo mau, que nos leva a viver para Cristo, ser um reflexo dele no lar e um povo que é aplicado a servi-lo e ser zeloso de boas obras. Mas se a Páscoa se tornou apenas um feriado, uma folga, um ovo de chocolate e um coelhinho de Páscoa, então uma Páscoa que não agrada a Deus. A Páscoa é um chamado para fazer como Cristo se deu, se entregou. Você se dá, você se entrega para Deus, para os outros, que Cristo se deu, se entregou por nós.